Eu quero entrar numa outra pergunta com vocês, pessoal, do seguinte. Muito se falou do Luiz Barsi nos últimos anos, né? Na internet e tudo mais. Vocês concordam 100% com a estratégia do Luiz Barsi? Não concordo. A estratégia do Barça é basicamente investir em ações, né? Ele é contra fundos imobiliários, fala que renda fixa é perda fixa, e até a gente tem que entender a história dele, todo o contexto de vida. Ele foi uma pessoa que tinha um conhecimento totalmente fora da média, de investimentos, de ações. Enorme, né? Não a maior, né? Então, de fato, ele conseguiu construir um império, digamos, com o mercado de ações. Também a gente tem que olhar o histórico de crescimento do Brasil ao longo de todas essas décadas, uma série de questões. Naquela época não tinha fundos imobiliários. Não tinha fundos imobiliários. Não tinha praticamente era nada, outro né? contexto. Investir nos Estados Unidos era impossível. Era outro contexto histórico, econômico e tudo mais. Agora, a gente colocar os pés no chão, olhar a realidade de hoje, olhar o investidor comum, né, que está ali trabalhando, tem um salário baixo normalmente, poupa com muito sacrifício uma partezinha da sua renda, quer dar entrada no financiamento habitacional, quer comprar o seu primeiro carro. Esse investidor, ele precisa ter a maior parte da carteira nessa fase de vida em renda fixa, porque não faz sentido ele investir em ações, aí ele vai, na hora que ele acha o imóvel que ele quer comprar, vai dar entrada no financiamento, pode coincidir com o momento em que o mercado se desvalorizou, aí ele vai ter que resgatar aquilo no prejuízo, e às vezes nem vai ter mais o dinheiro suficiente que ele precisava para dar entrada no financiamento, ou para comprar seu imóvel, ou para fazer aquela viagem, ou pagar a faculdade dos filhos. Então, a maior parte da carteira do investidor, principalmente do iniciante, a meu ver, é renda fixa para esses projetos que todo mundo tem, de curto ou médio prazo. E aí, claro, uma outra parte, aí sim, você vai investir pensando a longo prazo, nos fundos imobiliários, que vão pagar os dividendos mensais, que tendem a se valorizar no longo prazo, nas ações, principalmente aquelas boas pagadoras de dividendos, que também vão te pagar ali com alguma regularidade, a cada 3 meses, 6 meses, uma vez por ano, seus dividendos, que tendem a se valorizar também mais do que fundos imobiliários ou renda fixa no longo prazo. Investimentos no exterior, porque a gente sabe que o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real. Os Estados Unidos é um país muito mais estável, muito mais seguro, muito mais previsível do que o Brasil. Infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer com o real, com a nossa política, com a nossa economia nos próximos anos. E nos Estados Unidos a gente tem uma previsibilidade muito maior. Então, é uma forma de proteger um pouco da carteira. E hoje está muito fácil investir no exterior. Qualquer pessoa abre uma conta no exterior e começa a investir hoje mesmo, faz o câmbio no aplicativo, já começa a investir em dólar. E também pode, inclusive, criar uma carteira para aposentadoria com rendimentos em dólar, com dividendos em dólar. Então, a meu ver, é necessário ter uma diversificação. Para quem está começando, a renda fixa vai ser a maior parte da carteira, porque a pessoa vai ter esses projetos de prazos mais curtos para realizar, mas ter também os outros investimentos para ter os dividendos caindo na conta, criar essa carteira previdenciária e proteger com investimentos no exterior, né? E a gente tem também as criptomoedas, para quem quer correr um pouquinho mais de risco, né? O que eu não indico que seja um percentual grande do patrimônio, tem que ser um percentual bem pequeno. Eu invisto 3% do meu patrimônio apenas em cripto, mas pode trazer uma valorização muito grande e pode fazer sentido para alguns investidores, não todos, é claro, né? Então, a meu ver, a estratégia do Barsi funcionou muito bem para ele por uma série de questões da economia do país, históricas, e dele como pessoa que tinha um conhecimento totalmente fora do normal, mas não é o que funciona para 99% das pessoas comuns, né? Nós, investidores. A gente tem que lembrar que cada investidor ele é único. Então, fica o alerta para quem está assistindo a gente também não copiar ninguém 100%, porque cada um tem seus prazos, suas necessidades e seu perfil de risco, né? Eu acho que é interessante a gente também olhar um pouco, quando a gente olha uma história do Barsi, poxa, ela é motivadora, ela é empolgante, mas ela não precisa ser copiada. Até porque, sei lá, ele começou a investir, não sei, 50 anos atrás, era outro mercado, não existia nem o plano real. Se você quisesse comprar um fundo imobiliário, não existia. Se você quisesse comprar um CDB de banco, talvez nem tivesse acesso, né? Tinha ali, por isso que os antigos gostavam de comprar terreno, né? Que era o que estava disponível. Até hoje ficam com essa mentalidade. E aí você entrou num ponto importante. O Barsi é idoso já também, né?
Pra você convencer ele que existem coisas novas, talvez não é tão fácil, né, Também, mas, Ricardo? então, cada um tem que pensar em si, montar a sua carteira e aproveitar as possibilidades, né? Tem gente que fala, tem alguns estudos que dizem que se o Barsi começasse naquela época a comprar o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, ele teria mais dinheiro do que ele tem hoje, porque o dólar subiu tanto, a Bolsa Americana subiu tanto, mas não tinha acesso àquela época, né? Como é que você vai falar? Mas por isso que eu acho que não vale copiar 100%, mas eu acho que ele é um grande exemplo, é motivador, o pensamento de longo prazo Sim. e a ideia de dividendos. A ideia dos dividendos eu acho muito legal. Tem um estudo, eu tenho uma teoria que em países emergentes, o investimento em ações de dividendos costuma sempre superar o índice médio, né? Eu peguei um estudo, olhei Brasil, comparando o índice de dividendos, que é o IDIV, contra o Ibovespa. O IDIV ganha de muito, assim, 10, 15 anos. Se a gente pegar o índice do México, o índice da Coreia do Sul, o índice da Turquia, que são países emergentes, ou seja, não é aquele mais desenvolvido do mundo, né? Aquele país médio, digamos assim, deu-se esse nome de país emergente. Em todos esses países, o índice de dividendos costuma superar a média da Bolsa, e superar por muito. A minha teoria é que, normalmente, em países emergentes, essas grandes empresas, as empresas que trazem mais crescimento, mais lucro, elas acabam sendo as mais estruturadas e vai chegando um momento na Bolsa que você tem uma empresa tão grande que não vale tanto você reinvestir em você mesmo, né? Você já está tão grande, líder de mercado, fluxo de caixa é recorrente, que você começa a distribuir dividendos. Então, assim, no Brasil, em qualquer país emergente, eu acho que tem que pensar em dividendos, sim.